Prezadas e prezados estudantes, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula do curso de Estrutura da Matéria 1. Na videoaula de hoje, daremos início às soluções da equação de Schrödinger e começaremos falando pelo potencial mais simples que poderemos estudar, que é a ausência de potencial ou potencial nulo. Então, antes da gente começar a propriamente dito resolver a equação de Schrödinger, é importante salientar como é que a gente vai proceder daqui até o final do curso, né? Eu já mencionei que o grande objetivo aqui é conseguir descrever o átomo de um elétron, né? Mas em vez de a gente começar de cara com o átomo de um elétron, que é um problema tridimensional complicado, a gente vai seguir uma série de problemas em que a gente vai elaborando o potencial, ou seja, a gente vai modificando o potencial e colocando um potencial cada vez mais elaborado para resolver a equação de Schrödinger. Então, a ideia inicial é que a gente trabalhe em problemas que são ditos problemas unidimensionais. Nesses problemas unidimensionais, a gente vai ter dois casos, né? Em casos em que a gente tem o confinamento ou não de uma partícula. Tá? Então, a gente vai começar pelos casos que a partícula não está confinada. Vocês podem lembrar lá do começo do curso, quando a gente falou das ondas de matéria, em que a gente pode descrever, né, a nossa partícula como uma onda, né, e a gente vai fazer isso bastante enquanto a gente estiver estudando esses potenciais que não confinam a partícula, né? E a abordagem aqui, como eu disse, é sistemática. A gente vai adicionando dificuldades, né? A gente vai criar descontinuidades nesse potencial e ver o que acontece, né, nessas interfaces, nessas descontinuidades. Isso aqui vai ser muito próximo de problemas de ótica. Então, eu vou tentar sempre correlacionar, né, o campo elétrico ali do fóton, quando possível, com esses problemas que a gente vai estar estudando. Tá? Depois a gente vai partir para problemas em que confinam a partícula. Então a gente tem naturalmente surgindo do resultado das soluções possíveis da equação de Schrödinger a quantização de energia, né? E aí sim a gente vai ter todo o arcabouço, né, e o tipo de potencial que gera diferentes tipos de soluções para olhar para o átomo de um elétron, tá? E esse vai ser o último ponto desse curso. Então tá, esse caso aqui, né, é o caso mais simples, né? É o caso em que simplesmente não há um potencial aplicado, né? Então, se não há um potencial aplicado, né, o potencial é zero, né? E lembre-se, normalmente em física o que interessa é sempre a diferença de potenciais. Então, se vocês tiverem um potencial constante, tem o mesmo significado aqui. Por quê? Porque quando o potencial é constante, a derivada dele é zero, e isso significa basicamente que a força, né, que está relacionada à variação espacial do potencial, é zero. Se a força é nula, então a gente está falando sempre de uma partícula livre. Então, é esse tipo de potencial que a gente está falando, e a gente vai trabalhar isso olhando a equação de Schrödinger, né? Então, se a gente partir da equação de Schrödinger, o V de x é igual a zero, a gente tem o operador relacionado à energia cinética e a gente tem o alto valor relacionado à energia total, né? Então, o que eu vou tentar aqui nesses primeiros casos é sempre reescrever a a equação diferencial de segunda ordem da maneira que a derivada de segunda ordem não tenha nada multiplicando-a, tá? Então, o que eu fiz aqui, né? Eu passei esse termo para lá, então ficou zero igual a isso, né? Então, o zero está aqui. E aí, eu passei, antes, né, de fazer essa alteração de sinal, eu deixei o 2m, que é a massa da partícula, sobre h cortado ao quadrado, multiplicando o e, né? Então, a minha equação diferencial de segunda ordem ficou dessa forma, né? Então, derivada de segunda ordem de psi mais um agrupamento aí de valores vezes a própria psi é igual a zero, né? Então, essas são funções trigonométricas, né? Porque a gente sempre sabe que a derivada de segunda ordem inverte o sinal, né? Então, a gente consegue ter comportamentos, né, de funções trigonométricas, e a gente vai usar aqui a descrição da onda plana ali pela exponencial imaginária. Então, a gente vai ter duas soluções possíveis, né? E sempre que a gente tem uma energia fixa e
mais de uma solução. Isso é chamado de degenerescência, né? A gente mencionou essa nomenclatura, eu sempre vou retornar a ela mais para vocês terem conhecimento dos nomes, em relação a psi de x, né? Mas porque essa equação não tem um potencial, ela tem só o operador energia cinética, isso significa que as autofunções, né, no espaço de posição também são autofunções no espaço de momento, né? Então são autofunções do operador momento, né? E aí sim o operador momento consegue distinguir essas duas soluções possíveis, né, que são os dois sinais possíveis na exponencial imaginária, e isso vai representar uma onda plana que se propaga no sentido positivo de x ou no sentido negativo de x, tá? Então é isso que está demonstrado aqui. O que a gente fez aqui nesse passo foi agrupar, né, essa constante. A gente sabe que uma derivada de segunda ordem, né, ela, de uma exponencial, é ela mesma vezes, né, a regra da cadeia aqui, então aplicada ao expoente, né? Então a derivada em x do expoente vai fazer com que apareça tudo que esteja multiplicando ela. Se eu fizer a derivada ao quadrado, vai aparecer duas vezes isso, vai aparecer o quadrado disso. Então, se eu chamar todos esses valores de um novo parâmetro k e colocar ele ao quadrado, vai ser justamente o que vai estar na minha exponencial. É o que eu fiz aqui, né? Isso vai estar associado aí ao vetor de onda, né? O número de onda. Então, se isso aqui é k ao quadrado, k é simplesmente a raiz de 2me sobre h cortado. Então, as duas soluções possíveis são os dois sinais possíveis que eu tenho na minha exponencial imaginária, né? E se eu aplicar agora o operador momento, né? Então, sempre o sinal de cima relaciona uma possível equação, o sinal de baixo outra possível equação, né? Então, se a gente aplicar o operador momento, o que acontece? O operador momento é menos IH cortado a derivada em x de psi, né? Psi pode ser mais ou menos a exponencial imaginária, né? A exponencial de mais ou menos IKX. Se eu fizer a derivada disso, né? A derivada da exponencial é ela mesma, e aí isso multiplica, né, a derivada do expoente, né? A derivada do expoente, o que é mais com sinal menos fica menos, e o que é menos com sinal menos fica mais. Eu tenho I vezes I, daí quadrado, e aí o K também aparece da derivada do expoente. Então fica I ao quadrado, KH cortado. I ao quadrado é menos 1, então menos 1 vezes menos dá mais, e menos 1 vezes mais dá menos. Então isso é mais ou menos KH cortado, psi, né? Onde isso é o próprio valor que a gente definiu ali para o momento, né? Então o que a gente vê aqui, que a gente tem uma equação típica, né, de operador, autofunção, autovalor, autofunção, né? E aí sim, o operador momento define, né, essa degenerescência, dizendo que uma onda se propaga num sentido, a outra onda se propaga no outro sentido, porque P está relacionado com a velocidade da onda, né? Então tá, e só para demonstrar quais são as soluções possíveis, a gente já tinha mencionado isso lá na parte de ondas de matéria, e a solução mais geral possível que a gente pode construir, né, por uma equação de segunda ordem é uma equação que tenha duas constantes indeterminadas, né, ou seja, a soma, né, dessas duas soluções. Então eu tenho um coeficiente vezes a onda se propagando no sentido positivo, mais um coeficiente vezes a onda se propagando no sentido negativo. Essa é a solução mais geral possível, né? Eu posso ter uma onda estacionária se formando com isso, desde que, né, as duas amplitudes aqui dessas ondas sejam iguais, né? Elas vão se propagar em sentidos opostos e elas vão se interferir de uma maneira a formar uma onda estacionada, né? Uma vez que elas têm o mesmo argumento. É importante a gente notar que a gente tem um problema, né? A gente já havia mencionado esse problema com a normalização, né? E a questão da densidade de probabilidade nesse caso, né? Qual que é esse problema? A gente tem que a partícula tem a mesma probabilidade de ser encontrada em qualquer lugar. Então, se ela estiver em todo o espaço,
ela tem a mesma probabilidade de ser encontrada em todo o espaço, então eu tenho uma indefinição absoluta, né? Não tenho a menor ideia de onde a partícula está. Se eu não tenho a menor ideia de onde a partícula está, pelo princípio de certeza, eu posso dizer, né, que o momento, ou seja, a energia, né, porque estão associados aqui nesse caso, diretamente, eles são muito bem definidos, né? Então a gente pode demonstrar isso aqui, por exemplo, considerando só uma onda se propagando no sentido positivo, né? Então eu faço o coeficiente B igual a 0, eu tenho que minha autofunção é dada pelo coeficiente A vezes a autofunção que tem a exponencial positiva, e se eu calcular a densidade de probabilidade disso, que é o produto, né, é o módulo quadrático da autofunção, que é o produto do complexo conjugado vezes ela mesma, se eu aplicar, né, o complexo conjugado, eu tenho o complexo conjugado de A vezes a exponencial negativa, né? Troco o sinal, a operação de complexo conjugado, vezes A vezes a exponencial positiva. As exponenciais se cancelam e eu tenho A complexo conjugado vezes A, que é simplesmente um módulo quadrado de A. Então aqui eu vejo que a densidade de probabilidade é igual em todo o espaço, né? Isso significa que a minha incerteza em x vai a infinito e eu posso, né, definir precisamente o momento, e sim porque o momento está relacionado ao número de onda, ao k, né? E aí o problema é a normalização. Como é que a gente normaliza uma onda plana? A resposta é: a gente não normaliza, né? Uma onda plana é uma função não normalizável, né? Porque se eu fizer a integral de menos infinito a mais infinito da densidade de probabilidade em relação a todo o espaço, o que eu tenho é uma constante. Então fica a ao quadrado vezes a integral de menos infinito a mais infinito de dx. Essa integral diverge. Então a gente tem aparentemente um problema de normalização. E aí então eu vou mencionar, né, como é que a gente contorna esse problema, né, principalmente para tratar problemas de interesse físico, né, uma vez que a gente não pode nem normalizar essa autofunção. Bom, a gente tem algumas possibilidades, né? Algumas a gente vai estudar em breve, né? A gente vai primeiro trabalhar alguns potenciais mais elaborados e outras eu só vou mencionar aqui como mais um complemento, né, do conteúdo, né? A gente tem 3 possibilidades. A primeira delas é o confinamento, essa é a única possibilidade que a gente vai estudar. Se a gente tem um confinamento, né, num poço infinito de largura A, a gente vai ver que é impossível construir uma autofunção genérica, né, do tipo mais x, uma onda se propagando indefinitivamente, a gente vai ter uma condição periódica necessária, né? A gente vai ter que exista uma condição periódica de contorno. A gente vai trabalhar melhor essa questão do poço, né? Do poço infinito. Se isso acontece, a gente sabe que a partícula só pode estar numa certa região do espaço, né? De 0 até A, e eu consigo fazer a normalização disso, né? Consigo achar a normalização da minha autofunção. A gente vai ver um pouco mais sobre isso e a gente vai ver que essa imposição da condição de contorno é justamente o que leva à quantização de energia, né? E só alguns Ks que estão associados a algumas energias vão ser soluções possíveis desse problema, mas a gente vai estudar isso mais adiante. Fica aqui como um ponto possível para contornar esse problema de normalização da autofunção onda plana. Uma outra coisa, né, que é feita principalmente pensando em aceleradores de partícula, né? A gente tem aceleradores de partícula que conseguem dar uma energia muito bem definida, né, a um pacote de partículas, mas a energia tem uma pequena variação, né? Desde que, né, a gente consiga criar, e aqui eu estou usando a transformada de Fourier como a gente usou lá quando a gente discutiu ondas planas, desde que a gente consiga usar essa distribuição de momentos, né, bem pequenas, né, a gente consegue descrever, né, a partícula, porque a gente tem interações e detectores, a gente sabe que o ΔX não é tão grande em relação à dimensão do laboratório, a gente também consegue utilizar ondas planas para descrever o nosso problema, né? Isso é feito em muitos problemas de física atômica e molecular, tá? Principalmente na questão de espalhamento.
mais uma vez eu estou deixando isso aqui como uma maneira de completar o conteúdo em relação à questão da normalização das partículas, né? Uma outra forma que também é usada na questão de aceleradores é não se preocupar tanto, né, com o confinamento de uma partícula, né? Então, se a partícula está em todo o espaço, ela não está em espaço nenhum, mas, na verdade, construir uma corrente de probabilidade de se encontrar uma partícula e, dessa forma, descrever uma equação de continuidade, né? Então, essa é uma segunda possibilidade de trabalhar com fluxo de probabilidade, né, e variação de probabilidades no espaço e tempo aí, né? Então, essa seria a terceira maneira. Essas são as três soluções possíveis, digamos assim, para o problema de normalização da minha onda plana. Então, a onda plana continua sendo, né, uma solução muito interessante em vários problemas físicos, né? Vocês podem imaginar que sólidos com ordem cristalina, né, os cristais que têm ordem cristalográfica, a gente pode pensar, né, em ondas aí se propagando em relação a condições periódicas de contorno, por exemplo, só para dar um exemplo aqui. Tá? Então era basicamente isso que eu tinha para falar das soluções do potencial nulo. Eu vou deixar um problema aqui que trabalha um pouco ainda com as questões anteriores, né, do cálculo de autovalores e valor esperado. Eu quero que vocês peguem essa função normalizada, né, para o poço de largura A, que eu apresentei aqui como uma das soluções possíveis, e calculem o valor esperado da energia cinética e comparem esse resultado com o valor obtido diretamente pela aplicação do operador energia cinética, né? Se vocês não lembrarem qual que é o operador de energia cinética, se vocês dão uma olhada no grupo de aulas aqui que antecedeu essa aula da solução da equação de Schrödinger. Tá bom? Então, esse tipo de abordagem que a gente vai fazer, e a partir de agora a gente vai aumentando a complexidade do meu potencial. A gente vai colocar primeiro uma descontinuidade nele, e esse é o chamado potencial degrau. Vejo vocês numa próxima videoaula.